Leitura da Bíblia do dia 5 de outubro. Livro do profeta Jeremias, capítulos 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 1 ao 21. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, até o capítulo 2, do 1 ao 7. Livro dos Salmos, capítulo 77. Provérbios, capítulo 24, versículo 23 ao 25. Inscreva-se no canal Bíblia em Foco 66, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Livro do profeta Jeremias, capítulo 5. Os pecados de Jerusalém e de Judá. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver, se achais alguém, se há um homem que pratica justiça ou busca a verdade, eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atenta os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo estará à espreita das suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isto, te perdoaria. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um inchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém não de todo, tirar-lhes as gavinhas, porque não são do Senhor, porque perfidamente se houveram contra mim. A casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor, negaram ao Senhor e disseram, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel. Diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e o teu gado. Comerão a tua vide e a tua figueira.
e com a espada derribarão as 2 cidades fortificadas em que confias. Contudo ainda, naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Quando disserem, por que nos fez o Senhor, nosso Deus, todas estas coisas? Então lhe responderás, como vós me deixaste e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão ainda, que bramem, não o traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem eles mesmos, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e o vosso pecado afaste de vós o bem. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram, engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defende a causa dos órfãos para que prosperem, nem julga o direito dos necessitados. Não castigarei a eu estas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E o que deseja o meu povo? Porém, que fareis quando estas coisas chegarem a seu fim? Jerusalém é sitiada. Capítulo 6. Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a trombeta em Tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. Preparai a guerra contra ela, dispone-vos e subamos ao meu dia. Ai de nós que já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Dispone-vos e subamos de noite, e destruamos os seus castelos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida. Só pressão há no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não me torne em assolação a terra não habitada. As iniquidades de Jerusalém são a causa da sua queda. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel, como a vinha, vai metendo a mão, como o vindimador, por entre os sarmentos.
A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e não pode ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, e não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor. Estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens. Porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir, por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão os que caem, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e o melhor da cana aromática de terras longínquas, os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor, eis que ponho tropeços a este povo, eles cairão, pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. O inimigo vem do norte. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, até o 2, do 1 ao 7. A missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O interesse de Paulo pelos Colossenses, capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos de Laodiceia, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco,
alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos Colossenses. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graças. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 77. As grandes obras e a misericórdia de Deus, ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que Ele me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma se recusa a consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite, quando o meu íntimo eu indago e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna-se propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas boas obras e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó e de José viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombado do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mal foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Provérbios capítulo 24, versículo 23 ao 25. Mais alguns provérbios dos sábios. São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito, e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos.